Senhoras e senhores, o Brasil acaba de atropelar o Panamá de 6-2 no Maracanã. A despedida do Brasil não tinha melhor forma de isso acontecer, não sendo uma goleada que era de obrigação, porque a gente é o melhor time, a gente tava dominante, então, pô, tinha que ser uma goleada, tá ligado? Principalmente porque é a despedida. E seguinte, rapaziada, primeiramente você pode estar se perguntando, caraca, o que que você tá de cara raspada? Sinceramente, eu tô acreditando em tudo. Qualquer coisa que fale que isso daqui vai fazer o Brasil vencer, eu tô acreditando, então raspe a baba. Quem sabe deu sorte, quem sabe não foi eu que dei sorte pro Brasil. Mas aí você acredita o que você quiser. Segundamente, rapaziada, pra você que não me conhece, eu me chamo Anilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo. Só que vocês sabem que, né, quando tem seleção é o nosso amor também. E, sinceramente, eu tô muito feliz, cara. Que bom que o Brasil, eu quase falo Flamengo. Que bom que o Brasil venceu. Cara, o Brasil, tecnicamente, o Brasil tá preparado para a Copa? Sinceramente, eu acho que sim. O Brasil tem boas peças, o Brasil tá. Falta pouquíssimo detalhe, cara, para poder encaixar o time. É claro que a gente não viu o time 100% titular, mas a gente conseguiu ver basicamente 90% dos jogadores jogando. Claro, ficou faltando Marquinhos, ficou faltando Magalhães, que querendo ou não são nossos titulares. Mas, cara, o Brasil eu acho que sim tá preparado pro Copa. A gente vai ganhar o Hexa, a gente já tá pronto para a próxima estrelinha? Sinceramente, por minha parte, sim, né? Mas vamos esperar, vamos ver os próximos jogos. Seguinte, rapaziada. Começando, o que que a gente tem pelos relacionados? A gente tem Alisson no gol, Wesley. Eu vou deixar para falar dos jogadores quando tiver comentando sobre o jogo. Alisson no gol, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alexandre, Casemiro, Bruno Guimarães. E o nosso ataque fecha com Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha. Claro, basicamente esse é o time titular, só que muda algumas peças, provavelmente o zagueiro, como eu tinha falado, o Gabriel Magalhães e o próprio Marquinhos, que não puderam jogar por conta da final da Champions. Mas cara, aqui você já pode ter um indício do que o que vai ser o time titular. A gente sabe que o próprio Neymar não é titular, o Neymar provavelmente ali vai entrar o famoso 15, 20, 30 minutos do segundo tempo, mas enfim, bora focar. Seguinte, rapaziada, o que que a gente tem? No primeiro lance, o gol do Vinícius Júnior. Cara, o Vini jogando extremamente bem nessa partida, mas eu vou deixar logo para mostrar o lance. O que que a gente tem no lance do gol, cara? Uma bola que o Panará, ele sentiu muita pressão do Brasil, o próprio Vini junto com o Casemiro consegue pressionar, e o que que a gente tem? A bola pressionada, o Casemiro faz a pressão, o Vini pega sozinho a bola, puxa a responsabilidade, chuta no gol e faz um senhor golaço. Cara, eu espero muito que esse Vini aqui vá para jogo na Copa. Cara, a gente sempre tem muita expectativa em cima do Vini. A gente sabe que o Neymar não tá mais no auge, então a gente, por mais que a gente espere muito dele, a gente vai cobrar muito mais também do Vini, do Rafinha. E o Vini, cara, eu espero que esse Vini aqui vá pra Copa. Talvez não seja o Vini que a gente queira 100%, talvez não seja o Vini do Real Madrid, mas é o Vini que a gente tem e é o Vini que a gente vai esperar na Copa, cara. Porque ele joga muito bem na partida, ele puxa a responsabilidade. Eu acho que eu não consegui pegar aqui números, mas eu acho que foi uma das melhores partidas disparadas do Vini na era Ancelotti. Ele acerta muito o drible, ele consegue fazer passe certo. Claro que ele erra um passe ou outro, mas quando você mais acerta do que erra, você consegue ofuscar um pouco mais do seu erro, cara. E nessa partida, além do senhor golaço que o Vini faz, cara, ele joga muito bem. No ao todo, a maioria dos jogadores joga muito bem, cara, mas vamos focar um pouquinho mais aqui no Vini. Que bom, cara. Sinceramente, eu espero que se for para levar algum Vini de todas essas temporadas, de toda essa era que o Vini tá jogando, que seja esse daqui, cara. Enfim, o que que a gente tem no lance seguinte? A gente tem. Opa, cliquei aqui errado. A gente tem o gol do Panará. O problema é, cara, não tem como você culpar alguém. É uma bola desviada que, pô, isso mata o goleiro. É, se for pra botar, tem que botar a culpa em alguém, cara. Você pode botar no Guimarães, no Bruno Guimarães. Porque meio que ele é o cara que chega ali atrasado, mas meio que ao mesmo tempo não dá pra botar a culpa no cara. A gente pode dar uma passada de pano porque, pô, o Brasil ganhou. Enfim, como sai esse lance do gol? Uma bola de falta, desculpe. Uma bola de falta.
o jogador do Panará vai chutar pro gol, a bola desvia, se eu não me engano, é no Casemiro e vai pro gol e infelizmente não tem muito o que o Alisson fazer. Aqui, cara, o Brasil, por mais que a gente tenha ganhado de 6-2, vamos ser sinceros aqui, vamos agora falar mais técnico. O Brasil, eu sentia que ele estava deixando muito o Panará se sentir à vontade. Tinha muitos momentos que o Brasil estava dando a brecha, às vezes estava ficando no buraco. O Panará, se tivesse um pouco mais de qualidade, se tivesse mais jogadores, não, com todo respeito, né? Mas se tivesse, eu tô botando em comparação ao Brasil, tá? Se tivesse com jogadores de mais qualidade, talvez o Panará tivesse sido bem melhor do que na partida do que ele já até foi. Ele não foi tão ruim assim, mas o Brasil, cara, ele tava dando muita brecha pro Panará ter as oportunidades de chutar no gol. Enfim, só que o que a gente tem no lance seguinte, com o Brasil ainda assim jogando bem, a gente tem o lance espetacular do Wesley, que é o que eu vou comentar sobre ele hoje. O lance do Wesley, cara, que ele pega a bola, ele puxa a responsabilidade, ele faz um senhor passe pro Rafinha, que infelizmente não aproveita. E sendo bem sincero aqui, cara, nesse lance aqui foi falta, tá? O cara chega, eu até de primeiro falei assim, não, foi ombro, mas quando você revê o lance, você percebe que esse lance aqui foi meio que nas costas do Rafinha, poderia ter dado falta tranquilamente, mas não deu. Mas o foco daqui, cara, nesse lance é o Wesley. Cara, é impressionante o que o Wesley vem conquistando desde o próprio Flamengo até a seleção. Disparado, na minha opinião, o Wesley é 100% titular. A gente sabe, né, que se tivesse Militão, a gente sabe muito bem que o Militão seria. Mas enfim, vamos focar. O Wesley, cara, é impressionante a evolução dele desde o tempo do Flamengo pra cá. E eu digo com total certeza, e aí, sem medo nenhum de talvez queimar minha língua, o Wesley, ele tem total capacidade de virar um dos melhores laterais da seleção brasileira atualmente. A gente sempre bate muito naquela tecla de a gente tem muita carência. A gente tem muita carência de laterais e o Wesley, pelo menos em um do lado da lateral, a gente pode contar 100% com o Wesley e a gente vai poder diminuir essa questão de a gente sente carência por laterais. Porque o Wesley, cara, disparado, e eu, não, eu falo isso com nenhum medo de queimar minha língua, o Wesley, ele é disparado um dos melhores laterais da seleção que a gente viu. Pelo menos assim, né? Que eu sei que eu sou jovem, então eu posso dizer ali de 2014, que foi a minha primeira Copa que eu assisti com raciocínio de entender o que é uma Copa. O Wesley, cara, é disparado um dos melhores que a gente vai ter. E a gente tem que aproveitar, porque, mais uma vez batendo na tecla, a seleção brasileira tem uma carência de laterais que eu espero que o Wesley vá cobrir. Então, cara, eu espero muito que o Wesley ele faça esse trabalho que ele tá fazendo no amistoso, que ele vem fazendo na seleção e ele possa fazer a diferença. Porque pra mim o Wesley é sim titular absoluto da lateral, né? E não só pra mim, pro Ancelotti também. Então eu espero que ele venha sempre crescendo continuamente com a seleção, cara, porque sendo bem sincero, pra mim ele vai ser, cara, um dos melhores da seleção da nossa era que pra quem nasceu de 2002 ali pra frente. Enfim, voltamos aqui, deu um problema na TV, mas eu já ajeitei. Seguinte, rapaziada, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem um gol do Casemiro, que o Casemiro, cara, ele fez uma boa partida, não foi assim, meu Deus do céu, as melhores partidas dele, mas ele fez uma partida ok, tá ligado? Isso já é o suficiente, pelo menos pra mim. Continuando, o que a gente tem no gol do Casemiro? Mais uma vez o Vinícius Júnior puxando a responsabilidade, puxando o protagonismo que a gente sempre espera dele. O Vinícius Júnior, ele puxa a responsabilidade, puxa a bola para dentro, vai cruzar e quem tá lá para receber? O Casemiro e sai comemorando. Cara, nesse lance aqui a gente até achou que estava impedido, mas ainda bem que não. O Brasil ele consegue fechar o 2-1, o Brasil jogando extremamente bem, cara, e a gente sempre fica feliz quando o Brasil joga bem. E o que a gente tem depois disso? Opa, pulei aqui sem querer. A gente tem o final do primeiro tempo. Cara, o Brasil, por mais que jogava muito bem, e como eu já tinha falado, ele ainda assim deixava a brecha. O que a gente tem no posse de bola? A gente tem 52% de bola pro Panará contra 48% pro Brasil. O Brasil aqui não é uma discrepância muito grande, mas você percebe que ainda assim o Panamá ele tinha muito mais posse de bola do que do Brasil.
Em questão de chutes, a gente tem 8 chutes do Brasil contra 8 chutes do Panará. Basicamente a mesma coisa. E chutes ao gol, a gente tem 4 chutes do Brasil e também 4 chutes do Panará. Só que se você for botar no perigo, tem o chute ao gol do Panará e 2 chutes do... Chute não, né? O que um é cabeçada do Brasil. O Brasil ainda tinha mais qualidade na hora do chute, mas na posse de bola, quem dominava mais era o Panamá. Desculpa, eu falei para Panará, eu acho que já umas 300 vezes, desculpa. Mas o Brasil, cara, ele tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, é um time um pouco mais baixo da elite, que é o que? França, Espanha, Portugal. Ele é um pouco mais, o nível é um pouco mais abaixo, então o Brasil não pode ficar dando essas brechas, não pode deixar muita vontade o outro time jogar. Então eu espero que o Ancelotti consiga dar esse conserto, principalmente na hora de... Principalmente jogadas pelo meio, cara. Eu acho que é uma coisa que me incomoda bastante quando o Brasil deixa muita brecha pro outro time fazer isso. Enfim, o que que a gente tem na volta do segundo tempo? O gol do Ryan. Oi, boa noite. Será que tem gol do Ryan hoje? E teve, cara. E eu fico muito feliz, cara. Independente, tipo assim, eu sou flamenguista, mas tipo assim, depois que saiu o Vasco, cara, pode, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu fico muito feliz por Ryan. Eu fico muito triste pelo Estevão não ter ido, porque a gente sabe que o Ryan foi porque o Estevão não foi. Mas, cara, você pode ser flamenguista, você pode ser vascaíno, você pode ser qualquer torcida de qualquer time. Você ficou tão feliz quanto eu, quanto o Ryan fez o gol dele. Eu também queria que o próprio Endrick tivesse feito o gol, mas que bom que um dos garotos fez, cara. E isso já me deixa muito feliz. O Ryan aqui, deixa eu mostrar logo o lance do gol. Uma bola pressionada que pelo menos na metade do segundo tempo, o Brasil jogou melhor. Inclusive, eu até esqueci de falar, né? Basicamente, o Brasil trocou todo mundo. Todo mundo, se eu não me engano, só trocou o Léo Pereira, porque realmente não tinha quem colocar. No lance aqui do gol, o Brasil, o próprio Igor Thiago, ele vai para pressionar o goleiro, ele consegue a pressão, sobra no Ryan só de cobertura e faz o gol dele, sai comemorando extremamente feliz. Cara, o Ryan, cara, mais uma vez, eu fico muito feliz por ele ter feito o gol e eu fico muito feliz por o Ancelotti ter realmente, também tem a questão do acordo, mas por ter botado esses jogadores, cara, pra jogo. Porque se for um momento pra botar esses garotos pra jogar, o momento é esse, na hora do amistoso. E, cara, que bom. Eu fico muito feliz, de verdade. E entra um questionamento, cara, que é muita loucura falar que o Brasil está muito bem servido num futuro próximo de atacante? Sinceramente, eu acho que sim. É claro que a gente pode sempre bater na tecla de a defesa, a zaga, a lateral, o meio de campo, que já tá começando a ficar um pouquinho velho. Mas, cara, o ataque a gente não tem o que reclamar. A gente tem um ataque praticamente no futuro extremamente bem com Ryan, Estevão e o próprio Endrick, cara. É um trio de ataque, cara, que vocês podem ter certeza que num futuro próximo vai estar dominando. E eu espero muito que esse trio de ataque dê certo, cara. Porque é extremamente poderoso, eu vou falar dessa forma, é extremamente forte, cara, esse nosso trio de ataque. Eu espero que no futuro próximo a gente pode ficar tranquilo, depois que ganhar o Hexa. Sendo bem sincero, eu nem sei qual é o nome que vem depois de Hexa, mas eu espero que isso daqui dê certo. Porque se isso daqui der certo e num futuro próximo a nossa defesa, ataque, meio de campo também der certo, o Brasil, cara, é muito capaz de ganhar 7 taças, 8 taças, e é o que a gente sempre espera do Brasil, cara. Enfim, o que que a gente tem? No lance seguinte, a gente tem o gol do Lucas Paquetá. E cara, só um detalhe aqui, que sendo bem sincero, o segundo time que entrou, eu achei bem melhor do que o primeiro, porque é meio que engraçado você pensar que o segundo time foi melhor do que o primeiro, porque tecnicamente falando, o primeiro time é basicamente os titulares quando, né, um lateral aqui, um zagueiro aqui, tá um pouco diferente, mas basicamente, cara, você percebe que o primeiro time é o time titular. Só que, a minha opinião é que o segundo time, ele jogou muito mais solto porque estava vencendo. Então, meio que o primeiro time tava jogando um pouquinho com pressão, porque tinha que vencer. O Panamá é um time fraco, então eles estavam jogando um pouco. Estavam soltos, mas estavam um pouco mais pressionados. E o segundo time não, cara. O segundo time tava jogando completamente solto. Não é à toa que o Endrick faz quase gol, o Ryan faz gol, o Igor Thiago faz gol. Todo mundo tava jogando muito mais solto, cara. E eu prefiro mil vezes que o time seja assim. É claro que a gente sabe que os meninos mais novos não vão
não vão para jogo na Copa. Provavelmente podem jogar num jogo mais fácil. Eu acho muito difícil em um jogo extremamente difícil ele botar o Endrick, ele botar o Ryan, a não ser que alguém se machuque. Mas, cara, é interessante você pensar nisso, né? Que o segundo time, que são os reservas, jogaram bem melhor do que o primeiro time. O time reserva vai ser titular, aí você tá ficando meio lelé da cuca. Mas enfim, cara, isso é uma coisa bem interessante de se pensar. O que que a gente tem no gol do Lucas Paquetá? No gol do Lucas Paquetá não, eu botei aqui errado. Agora sim. No gol do Lucas Paquetá, uma bola do Douglas Santos, que jogou muito bem, cara, também o Douglas Santos, na minha opinião. A bola do Douglas Santos sobra no Danilo, o Danilo sobra no Lucas Paquetá de corta-luz e faz um seu golaço. E sai comemorando. Cara, até esse momento aqui, eu tava reparando numa coisa que é o próprio Danilo. O Danilo, cara, ele vem jogando muito bem e fica uma questão de, será se o Danilo do Botafogo, tá? Será se o Danilo ele vai conseguir ocupar a vaga do Bruno Guimarães? Porque você percebe, cara, que no próprio lance do Danilo aqui, cara, eu até pulei até o gol de pênalti do Igor Thiago. O próprio lance do Danilo, você percebe que a bola do Lucas Paquetá sobra, era pro Endrick, só que sobra no Danilo, ele corta a luz e ele faz o seu golaço. Cara, eu dei uma pulada aqui, mas já eu volto no gol do Igor Thiago. Você percebe, cara, que eu prefiro mil vezes o Danilo do que o Bruno Guimarães? Sendo bem sincero, eu prefiro, cara. Eu acho que o Bruno Guimarães ele foi muito apagado no primeiro tempo por um jogo que é relativamente fácil. E o Danilo não, cara. O Danilo, ele sempre se apresentando, o Danilo sempre se apresentando no ataque, se apresentando bastante na defesa, e isso agrada tanto meus olhos, tanto do torcedor, tanto do próprio Ancelotti. Então, cara, o Bruno Guimarães tem que abrir o olho, cara. Porque eu acho, e eu não ficaria surpreso de forma alguma, se o Danilo conseguir ocupar essa titularidade que é do Bruno Guimarães. Isso vai acontecer? Sinceramente, se acontecer, eu não vou ficar surpreso. Se você ficar, aí você tem que assistir um pouco mais do que aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Enfim, cara, vamos botar aqui porque eu queria falar logo do Danilo que eu achei muito interessante, cara. Voltando aqui pro gol do Igor Thiago. Opa, botei aqui errado. Voltando pro gol do Igor Thiago, cara, que foi de pênalti. O Igor Thiago, cara, é uma questão de ainda bem que a gente tem bons batedores além do Neymar. Porque a gente sabe que você ter só apenas um jogador que saiba bater extremamente bem, que a gente sabe que só depende dele, a gente tem o Igor Thiago, cara, que bate muito bem também. E é muito uma questão de se o Neymar bater o primeiro pênalti, quem é que vai bater o último? Ou se o Igor Thiago bater o pênalti, a gente tem o Neymar para bater o último. Então, cara, a gente já tem uma tranquilidade na hora de batedores, porque a gente sabe que pode acontecer. A gente sabe que o Brasil, por mais que tenha um timaço, a gente sabe que pode chegar a acontecer numa final, dar 1 a 1 e a gente não ter tantos batedores de qualidade, que agora eu acho que a gente tem bem mais do que na Copa de 22, mas você ter um batedor inicial, que é o Igor Thiago, que provavelmente vai ser, e você ter o último batedor, que provavelmente, com toda certeza, vai ter o Neymar, cara, a gente fica um pouco mais tranquilizado, a gente fica um pouco mais aliviado de a gente saber que a gente tem bons batedores. A gente tinha em 2022, mas eu acho que em 2026 a gente tem bem mais do que a gente teve em 2022. Então, cara, eu fico feliz. Eu fico feliz de, além do Igor Thiago tá indo pra Copa, eu também queria o Pedro, mas isso não veio o caso. Mas que o Igor Thiago tá indo pra Copa e ele é um bom batedor, além de ser um ótimo jogador que pressiona bastante o time adversário. Não é à toa que saiu o gol do Ryan. Enfim, cara, eu acho que eu não tô esquecendo de mais nada sobre o Igor. Bora lá. No lance seguinte, desculpa estar dando uma enrolada porque realmente eu queria dar um comentário sobre todos os jogadores. O que que a gente tem no último lance? A gente tem um senhor golaço do jogador do Panamá, que é inacreditável, realmente aqui não tem como colocar a culpa em absolutamente ninguém, porque realmente é uma bomba. O que que a gente tem no lance dele? Uma bola, se eu não me engano aqui. Você pode até botar culpa no Danilo ou qualquer outro jogador, mas realmente é um senhor golaço, cara, que não tem nem como colocar culpa em ninguém. Ele dá um chute que vai pro gol, desculpa, e faz um gol e sai comemorando. Enfim, cara, o jogo termina assim.
O Brasil joga extremamente bem. É claro que a gente tem que pegar naqueles detalhes de o Panamá ele jogou com muita tranquilidade no primeiro tempo. Tava se sentindo muito à vontade, o Brasil tava deixando umas brechas que não deve deixar, porque quando for um time de elite, a gente sabe que eles não vão perder a oportunidade. Se for uma França, se for uma Espanha, se for Portugal, eles não vão perder a oportunidade de fazer o gol. Então, o próprio Ancelotti tem que dar uma arrumada nisso daí. E cara, eu vou deixar aqui meu último questionamento. O Neymar, cara, eu fico muito feliz porque agora ele tem bons companheiros para poder jogar. Porque a gente sabe, cara, e a gente sempre bateu nessa tecla, que o Neymar carregou a seleção. E quando eu falo carregou a seleção, eu tô falando no sentido que ele era o único jogador protagonista que dependia totalmente dele. Não é à toa, cara, que se você for puxar um pouco de 2022 ou 2018 mesmo, mais 22, o Neymar ele descia muito para receber a bola porque ele tinha que organizar o time basicamente sozinho, cara. Em 2026 não, cara. Eu acho que a gente vem, eu acho, na minha opinião, disparado com um dos melhores times da seleção. Eu acho que o Ancelotti conseguiu organizar em um pouco período de tempo um bom time. E eu acho que o Neymar não vai carregar esse peso sozinho. Eu acho que agora com o próprio Igor Thiago, eu acho que o Danilo, Bruno Guimarães, Casemiro, todos os jogadores eu poderia citar aqui. É um ou outro assim que eu discordo, né? Mas com todos esses jogadores envolvidos, eu acho que a gente tem muito mais chance de ganhar do que a decepção do que a gente esperava. Então, cara, a gente tá muito mais perto do Hexa do que vocês possam imaginar. E eu acredito. E você também deveria acreditar. Enfim, rapaziada. Depois disso, o nosso próximo jogo é contra o Egito e é mais um amistoso e provavelmente eu acho que talvez esse o Neymar jogue, então eu tô muito curioso para ver como ele vai conseguir organizar o Neymar nesse time e a gente vai poder ver, eu acho que ele vai poder jogar e a gente vai poder ver como ele vai jogar, se ele vai funcionar e que eu acho muito difícil ele não funcionar, né? Mas cara, eu acho que é isso. Eu não tô esquecendo de absolutamente nada. O Brasil fecha os jogos aqui no Brasil, a despedida para a Copa. E agora, cara, a gente só tem que torcer. A gente precisa acreditar. O Hexa tem que vir. E sendo bem sincero, eu nunca tive tão esperançoso. Por mais que, cara, você pode falar aqui que todos os outros times são elite, todos os outros times são extremamente poderosos, mas a gente tem que acreditar. E é isso. Rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo, mas eu óbvio que eu vou estar cobrindo a seleção brasileira porque também é o nosso amor e a gente tem que dar apoio 100% a ela. Seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai poder dormir feliz aqui e eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Se você concorda ou discorda de algo que eu falei aqui no vídeo, bota aí nos comentários, se inscreve no canal, rumo a 900 inscritos. Vamos tentar bater 900 inscritos até antes de começar a Copa. É isso, rapaziada, deixa o like, tamo junto, é nóis!